Quais são os seus gastos? E como calcular o seu preço de vendas? Calma, essas e outras informações eu te conto depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Liliane Rocha e esse é o Sebrae Talks, um canal de conteúdo do Sebrae, um espaço dedicado a você, empresário, que precisa saber mais sobre o mundo dos negócios. O assunto de hoje é a formação do preço de vendas. Você já acompanha nosso canal aqui no YouTube? Ainda não? Então clique aqui e se inscreve no nosso canal. Assista também esse vídeo até o final, viu? Pois você terá acesso a conteúdo bônus. Vamos trabalhar em 4 partes. Conhecer os gastos fixos e variáveis do seu negócio, entender o que é margem de contribuição, calcular o preço de vendas e encontrar o ponto de equilíbrio operacional. Podemos começar? Primeiro vamos conhecer o que são os gastos fixos e variáveis do seu negócio. Ao iniciar uma empresa, buscamos uma atividade com a qual nos identificamos ou dominamos, não é verdade? É comum já colocarmos como prioridade a qualidade do produto ou serviço, mas o sucesso não depende apenas desse fator. É preciso saber controlar o dinheiro do negócio. E aqui precisamos falar de um erro bastante comum: misturar as contas. Separe o que é da empresa e o que é particular. O primeiro passo é organizar essas contas. Trabalhar com a tabela nesse formato permite uma visão geral, mas é preciso mudar de atitude e querer mudar de atitude. Ao preencher essa tabela, você irá perceber que alguns gastos possuem maior frequência do que outros. Os gastos são os recursos relacionados diretamente à produção, à execução de algum serviço e à gestão do negócio. Estes gastos podem ser separados entre custos e despesas. Consideramos como custos os recursos envolvidos diretamente na produção de um bem ou na realização de algum serviço. Já as despesas são os recursos utilizados na gestão do empreendimento. Está mais ligado lá com as questões administrativas. E aí temos os gastos variáveis e os gastos fixos. Veja como referência essa tabela. Alguns gastos repetem-se todos os meses, como por exemplo o aluguel. Outros são esporádicos, a exemplo, a reposição de estoque. Os gastos fixos são os que existem mesmo que nenhum produto ou serviço seja comercializado em um determinado período. Já os variáveis são os gastos que só existem caso ocorra a produção e a comercialização de produto ou de algum serviço. Compreenda que os gastos fixos são do empreendimento e não dos produtos ou serviços. Cuidado, os gastos fixos não podem ficar tão altos a ponto de inviabilizar o seu negócio. Mas vamos em frente. Agora vamos entender o que é margem de contribuição. Cada empresário quer fechar o mês com as contas em dias, não é verdade? Mas para que isso aconteça, é preciso ter dinheiro para cobrir os custos fixos e variáveis do seu negócio. Esse dinheiro é o resultado de como o empresário administra o seu negócio, de modo que a cada mês você tem uma margem de contribuição que é obtida com a venda do seu produto ou serviço. Mas por que esse nome margem de contribuição? A explicação é bem simples. Margem, porque é a diferença entre o valor da venda e os valores das despesas e custos fixos específicos dessa venda. Contribuição, porque representa em quanto o valor das vendas contribui para o pagamento das despesas fixas e também para gerar o lucro. O termo margem de contribuição tem um significado igual ao termo ganho bruto sobre as vendas. Isso indica o quanto sobra das vendas para que a empresa possa pagar as suas despesas fixas e gerar o tão sonhado lucro. Para encontrar a margem de contribuição, faça a seguinte conta. Margem de contribuição é igual ao valor das vendas menos os custos variáveis mais as despesas variáveis. Por isso é tão importante saber por quanto você comprou a matéria-prima para fazer o seu produto ou realizar o seu serviço. Além de saber por quanto seus concorrentes estão vendendo este mesmo produto, para você não cair no risco de repente lá oferecer um produto ou abaixo do mercado ou acima do valor de mercado. Bom, já falamos sobre conhecer os gastos fixos e variáveis do seu negócio e entender o que é margem de contribuição, certo? Então é hora de explicar como calcular o seu preço de vendas. Vamos a um exemplo prático. José vende doces, cada doce custa R$ 2,00. As embalagens custam 20 centavos, dando um gasto total de R$ 2,20. Caso queira uma margem de contribuição de 30% sobre o valor da venda, deve-se calcular o preço de vendas, que aqui é R$ 2,20, dividir ele pelo valor que é 100% menos 30%, que é o valor da margem de contribuição, e multiplicar por 100, que é onde nós teremos o nosso valor percentual. Então a conta ficará da seguinte forma: preço de vendas, 2,20 dividido por, abre parênteses, 100% menos 30%, que é o valor que você deseja ter de margem de contribuição, vezes 100, que é o valor percentual. Logo, teremos um valor de venda de R$ 3,14. Diante disso,
José deve vender cada doce por R$ 3,14. A margem do valor que calculamos aqui é de 94 centavos, que corresponde a 30% do valor da venda. Para formar o preço de vendas, utilizamos somente os gastos variáveis para cada produto ou serviço e uma margem desejada sobre essa mesma venda. Mas fique atento, nem sempre a margem que você quer é o que se pode praticar. Existe uma outra ferramenta para calcular o preço de venda dos produtos, que tem seus preços iguais. Chama-se markup. Esse é o método de precificação com base no custo. Dessa forma, você pode trabalhar com mais de um markup por produto, dependendo do lucro a ser estimado. Para calcular o markup é simples. Divide-se o preço de venda pelo valor do produto. Vamos usar o mesmo exemplo do José. Se o preço de vendas do doce comercializado pelo José é de R$ 3,14, o valor de aquisição com o produto foi de R$ 2,20, teremos R$ 3,14 dividido por R$ 2,20, o que dá 1,43, o que equivale a 43%. Pronto! Agora que você já aprendeu a calcular o preço de vendas, pode refletir se ele está adequado ou não à realidade de mercado. Se o seu preço está diferente do preço dos concorrentes, existem algumas explicações. Os valores pagos aos fornecedores podem ser maiores ou menores. A margem que você estabeleceu para o produto pode estar muito alta ou muito baixa. A qualidade do produto ou serviço pode ser diferente da do seu concorrente. Pode ser também que o seu concorrente tenha realizado uma venda em grande quantidade e isso pode gerar impacto no preço que ele pratica. Outra questão pode ser o valor das embalagens ou ainda a percepção que o cliente tem do valor dos seus produtos ou serviços. O peso da marca importa. Tá gostando das dicas? Aproveite e deixe o seu like. Mas vamos continuar. Agora que você já sabe como se calcula a margem de contribuição e o markup, podemos seguir em frente. É hora de encontrar o ponto de equilíbrio. Se você já calculou o preço de venda do seu produto, conhece a margem média praticada e sabe seus gastos fixos, é importante estimar quanto deve vender para não ficar no prejuízo. Você tem que gerar em suas vendas a margem de contribuição suficiente para cobrir os gastos fixos do seu negócio. Essa margem de contribuição deve permitir a cobertura de suas despesas, de modo que haja um empate. Calcular o ponto de equilíbrio operacional é muito importante e vai lhe ajudar a ser vigilante em relação às suas margens e aos seus gastos fixos. Quando seus gastos fixos são muito altos, você precisa vender muito mais para que seu negócio empate. É importante saber também que, quanto maior a margem de contribuição, menor é o volume de vendas que você precisa para chegar ao equilíbrio. Para exemplificar, vamos supor que José tenha R$ 500 de gastos fixos, com aluguel, luz e transportes no mês. Quantos doces ele precisaria vender para pagar todos os seus custos? Como a margem de contribuição de cada doce vendido é de 94 centavos, como a gente calculou antes, para que ele pague os custos fixos e empate o negócio, ou seja, alcance o ponto de equilíbrio, ele precisaria vender 531 doces, o que equivale a um faturamento de aproximadamente R$ 1.667. Portanto, José só começará a alcançar o tão sonhado lucro a partir deste número. É importante reforçar que caso haja elevação nos custos, você precisará analisar novamente esses números. Você pode utilizar uma tabela operacional como essa. Coloque os gastos fixos do seu empreendimento. Agora divida o valor dos gastos fixos pela margem de contribuição que você já encontrou. Qual foi o resultado? Agora multiplique o valor encontrado por 100. O resultado é igual ao ponto de equilíbrio operacional do seu negócio. Para finalizar, vou mostrar como calcular o seu lucro. É bastante simples. A soma das vendas totais menos o total de gastos variáveis é igual à margem ou sobra total. Subtrai os gastos fixos e você encontrará o valor do seu lucro. Ao conhecer seus gastos fixos e variáveis e estipulando a margem que deseja, você conseguirá formar o preço de vendas e poderá buscar negociações com fornecedores para comprar por menos, por exemplo. Procurar outros fornecedores com preços mais atrativos. Também diminuir a sua margem quando o cliente quiser comprar uma quantidade maior, sem ter prejuízo, lógico. Calcular quanto irá precisar faturar por mês para empatar, sabendo sua margem média. A partir daí, toda a margem gerada será seu lucro. Acha que acabou? Aqui na descrição do vídeo, além de todas as tabelas citadas, você ainda tem acesso a um conteúdo exclusivo. É muito bom, viu? Basta clicar no link aqui na descrição e aproveitar mais do que o Sebrae tem para te oferecer. Se você ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Deixe aqui nos comentários e responderemos todas elas. Quer mais conteúdo empresarial feito por quem mais entende do assunto? É simples.
assine o nosso canal, que sempre tem vídeo novo para você. Até a próxima!